Olha que promessa linda. Quando passarem pelos rios, as águas não te submergirão. Quando passarem pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Meus irmãos, a paz do Senhor. Mais um devocional diário da AD Holiness. Hoje o nosso tema é uma mão estendida, né? Baseado no livro de Salmo 18, versículo 16 ao 19. Conta nesse relato de hoje, do Pão Diário, sobre a vida de uma blogueira. Ela escreveu no seu blog, dizendo as seguintes palavras: sem avisos e nos dias mais felizes da minha vida, ataques de pânico vieram sobre mim e me atacaram sobremaneira. Ataque de pânico e depressão. Não queria que as pessoas soubessem, não queria divulgá-las, até que chegou um momento que eu dobrei meu joelho para falar com Deus. E Deus, de uma forma soberana, estendeu as suas mãos sobre a minha vida e me deu paz e me deu tranquilidade. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aproveitando, eu não sei como que está a sua vida, eu não sei que momento você está passando, mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta manhã, baseado nesse tema, é que as mãos de Deus podem estar estendidas nesse momento sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, para lhe dar vitória. Creia que Ele pode mudar o quadro da sua vida no momento atual e mudá-la, transformá-la completamente para um estado de paz e segurança. Salmista Davi, quando escreve esses salmos, ele estava apavorado. Ele dizia que as pessoas estavam no meio de inimigos ferozes, mais poderosos do que ele. Mas ele finaliza dizendo mais: Deus estendeu a sua mão e me arrancou do meio deles. Então Deus, ele pode, para te dar vitória, ele pode arrancar você até do meio dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus familiares e do meio dos seus inimigos. Vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo de número 4. No capítulo de número 3, Deus se apresenta para Moisés, aparece para Moisés lá no Monte Horebe, né, de uma forma tremenda. Chama Moisés, dá para ele as ordens, e Moisés começa a se desculpar: eu não posso ir porque eu sou pesado de língua e tal. E ele continua aqui com algumas desculpas esfarrapadas que não são aceitas perante Deus. Há muitas pessoas, irmãos, que são cheios de desculpas. Eu aprendi uma frase que diz o seguinte: quem quer fazer, faz. Quem não quer, arruma desculpas. Essa é a mais pura verdade. Há pessoas que têm desculpa para não ir no culto, para não ir na igreja, para não ser ofertante, para não ser dizimista, para não ser crente, para não trabalhar. Há pessoas que arrumam desculpa para tudo. Para tudo. Mas também eu aprendi há muito tempo atrás que se a minha desculpa, se a sua desculpa for aceita perante Deus, não se preocupa com as pessoas, mas há desculpas que Deus não aceita. Lembra daquela desculpa que quando foram convidados para a boda do Cordeiro, lá no livro de São Mateus, a gente vai chegar lá, capítulo de número 22, quando convidaram as pessoas para vir à festa, aí um disse assim: eu comprei um campo, não posso ir. Eu comprei uma junta de boi, preciso experimentá-lo. Eu estou com muito trabalho, eu estou com muita dificuldade, eu estou com isso, estou com aquilo. Irmão, mais uma vez, quem quer fazer, faz. Quem não quer, arruma desculpa. Deus faz algumas provas com Moisés, lhe dá poder sobrenatural, né, para eles operar milagres, e através daquela vara, através do seu cajado, Deus mostra ali algumas coisas tremendas. Aí Moisés vai até o povo lá no Egito, mostra para eles que Deus o enviou, e o povo automaticamente crê, né? Quando vê tudo aquilo acontecer, crê. Agora vamos lá para o capítulo número 5. No capítulo de número 5, Moisés vai até Faraó e diz: olha, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para lhe prestar culto. Irmãos, Faraó fica furioso. Faraó fica furioso. O nosso adversário, mais uma vez, Faraó é o símbolo de Satanás. O Egito é o símbolo do mundo. Mais uma vez, quando se trata de servir a Deus, quando se trata de adorar a Deus, Faraó, que é o príncipe desse mundo, vai fazer de tudo para lhe impedir. Então o Faraó diz assim: vocês estão querendo ganhar tempo, então vocês vão trabalhar dobrado. Aí começou agora as horas extras, né? Lá no Egito começou as horas extras, a escravidão, mesmo sem receber. Agora vocês vão ter que colher palha para vocês vão ter que continuar fazendo tijolo. Vai aumentar a demanda, vai aumentar tudo mais, para que você não venha adorar ao Senhor nosso Deus. Já percebeu isso quando você se programa para ir para o culto à noite, quando você se programa para ir no culto no final de semana? Aí a empresa que você trabalha diz assim: olha, final de semana vai ter hora extra, olha, final de semana vai ter isso, isso e isso. Então você perde a programação.
Sempre haverá algumas dificuldades, porém, há momentos nas nossas vidas que nós precisamos entender o que é a minha prioridade naquele momento. Eu sei que em primeiro lugar na vida do crente vem Deus, em segundo lugar a sua família, em terceiro lugar o seu trabalho, em quarto lugar a igreja, claro, né? A gente sabe disso e eu sempre oriento sobre isso. Porém, há momentos nas nossas vidas que nós precisamos escolher uma prioridade. Eu não estou dizendo todos os dias, mas há momentos que a gente precisa escolher uma prioridade. Escute bem o que aconteceu comigo um dia. Era num sábado à noite, amanhã haveria a escola bíblica dominical. E eu perguntei para um pastor, eu disse, pastor, amanhã eu tenho um trabalho, amanhã eu devo ir para o meu trabalho. E o pastor disse, pastor Elias, eu queria que o senhor ficasse amanhã, né? Na época eu não era pastor, eu queria que o senhor ficasse amanhã na EBD, né? Para servir ao senhor aqui, né? Para dar uma aula para nós e tal. E eu disse, tá bom. Então conversei com o meu encarregado e não fui. Sabe o que acontece? Nesse dia Deus deu um grande livramento. Não vou contar aqui os detalhes, mas foi um grande livramento. Então há momentos que a gente tem que saber o que é prioridade para que Deus possa operar nas nossas vidas. Vamos para o capítulo 6? Faraó aumenta aí a carga do povo, aumenta o trabalho, aumenta a tarefa, aumenta a escravidão. E Moisés leva essa reclamação até Deus. Diz, olha Senhor, o Senhor mandou eu ir até o povo e não libertou o povo. E aí? Aí o Senhor começa a lembrar para Moisés todas as promessas que fez para Abraão, para Isaac e para Jacó. E que ele iria cumprir todas essas promessas, dando para o povo de Israel a terra de Canaã. Moisés volta lá e diz para o povo, olha, Deus mandou dizer que ele vai dar a terra de Canaã, Deus vai dar a terra para vocês. Ele prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, e ele vai cumprir essa promessa. Sabe o que acontece? Aí o povo não creram. Irmão, porque a Bíblia diz que a crueldade era demais. Irmãos, diante de crueldade, até a fé desaparece, a fé vai embora. Uma escravidão cruel tira o sentido da vida. Muito sofrimento, pessoas ficam desesperadas. Lembre-se da introdução principal dessa blogueira. Ela estava desesperada. No momento mais feliz da sua vida, veio a depressão, né, instantânea, sem aviso ou sem sobreaviso. Mas ela teve que fazer o seguinte, o que na minha vida é prioridade? E ela buscou o Senhor e o Senhor estendeu a sua mão poderosa. Aí Deus disse para Moisés, disse para o povo que eu vou estender as minhas mãos poderosas e vou tirá-las do Egito. Finalizando o capítulo número 6, traz aí a genealogia do povo de Israel, das tribos de Israel, né? Traz a genealogia, quem era o pai de quem, e daí por diante, para apontar para a vida de Levi, aliás, para a vida de Levi, que era pai de Moisés, e para a vida também de Arão, que era seu irmão. E daí para frente agora nós vamos trabalhar com Moisés, Arão e sua irmã Miriam. Vai ter coisa aí pela frente. Não perca os próximos textos bíblicos, não perca os próximos dias. Finalmente, Mateus capítulo de número 14, versículo 26 ao 36. A Bíblia diz que os discípulos agora em pleno alto mar, há uma grande tempestade e de repente eles vê alguém andando sobre as águas. E um diz para o outro, é um fantasma, é um fantasma. Eu abro aspas aqui. As pessoas naquela época acreditavam em fantasma, pessoas hoje acreditam em fantasma. O que é fantasma? Fantasmas são demônios, são aparições demoníacas. Na região onde eu nasci, onde eu morava, havia muitas dessas coisas. Mas o evangelho, quando chega, irradia tudo isso. Hoje não se vê mais falar de padre sem cabeça, de mula sem pescoço, de um monte de coisa que o povo falava lá, que quando eles falam para nós, a gente nem acredita, né, de tantas coisas absurdas, mas realmente acontecia muito, né, muitos fantasmas, muitas aparições demoníacas, né, demônios se transfiguravam em algumas visagens, como alguns diziam lá. Porém, o evangelho tem erradicado Cristo, né? E a presença do seu reino na terra tem erradicado muito isso aí. E os discípulos não foram diferentes, eles tiveram medo, dizendo é um fantasma. E ficaram perturbados. Aí Cristo, Jesus, andando sobre as águas, disse, não tem mais, não tenham medo, sou eu. Aí Pedro disse, és tu, manda o que eu vá ter contigo. Jesus lhe diz um rema. O que é um rema? É uma palavra direcionada para alguém. E diz para Pedro, vem.
Pedro levanta-se e anda sobre as águas, e os irmãos sabem o que acontece. Quando ele percebe o vento forte, ele quer afundar e diz: Cristo, socorre-me, Jesus. E Jesus estende a mão, levanta Pedro e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu tenho um rema para você nesta manhã. Eu não sei como está a sua vida, não sei se você está em desespero, não sei como é que você está em dificuldade, mas nós servimos a um Deus que está com as mãos estendidas para você. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não foi encurtada, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas são os nossos pecados que faz diferença entre nós e o nosso Deus, a ponto do que ele não consegue ouvir o seu clamor. Mas se nesta manhã você se decidir por Cristo, se você se decidir, ele vai te ouvir. A Bíblia diz que ele ouve. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor estão inclinados para ouvir o nosso lamento, ouvir o nosso gemido. Esta é a palavra rema para você. Fale com o Senhor. Reclame ao Senhor. Diga para ele as suas dores. Deus abençoe. Que Deus lhe dê um ótimo dia. Em nome de Jesus. Não perca os próximos dias. Um grande abraço. Amanhã estaremos aqui.